Fala, meu povo, tudo certinho? Hoje estamos aqui para gravar um podcast um pouco diferente, uma ideia um pouco reverente aí. Hoje estamos com ele, Júnior, um grande amigo meu, que é mais que amigo, mais que primo. É ele aí que eu tanto admiro. Júnior, dá um oi para a galera e dá um salve. Salve! Então, muito bem. Sejam bem-vindos aí todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre tarô e esse vem a ser então o primeiro episódio, a primeira aula de uma série de outros episódios nos quais a gente vai falar sobre a estrutura do tarô, os arcanos maiores, os arcanos menores, diferentes baralhos, como a gente se relaciona com o tarô, um pouquinho da história do tarô também. E, então, essa ideia, ela começou porque o Juliano me pediu que queria aprender tarô. E aí a gente pensou, então, por que não a gente gravar isso, né? E entendendo que essa relação que a gente vai ter aqui nesse podcast de pergunta e resposta, de um diálogo, também pode servir para que outras pessoas se alimentem e aprendam com isso. Não foi assim? Nossa, com certeza, cara, isso é incrível, isso é muito bom. E eu tô empolgado aqui para começar a entender. Deixa eu te falar, na astrologia a gente tem, tudo começa pelo primeiro signo, né, que é o signo de Áries, daí esse signo tem um elemento, né, o fogo. Existe uma ordem assim no tarô, especificamente falando do tarô, da carta em si, ou a gente tem que falar de outras coisas para iniciar esse estudo? Como que seria? Tem sim, principalmente quando a gente fala dos arcanos maiores, né, que são 22 cartas, e os arcanos maiores, eles são o coração do tarô, né? O tarô tem mais 56 cartas, então são 56 arcanos menores e mais 22 arcanos maiores. E essas 22 cartas dos arcanos maiores são esse coração e elas são bem ordenadas. Elas vão de 0 a 21. E Entendi, elas sendo representam. zero, como se fosse o zero seria teoricamente o menos um, ou enfim, o zero mesmo, e aí seriam 22 cartas, porque é zero e um, o zero e as 21, é isso, né? Isso, isso. Ah, tá, É como legal. se fossem. A gente simbolicamente, são 21. O número de arcanos maiores, o número que a gente conta, são 21. Porque tem uma das cartas que é uma carta sem número e que é uma carta sem posição. Ela é uma carta que Certo. ela tem um papel especial dentro do tarô e um papel especial dentro dos arcanos maiores, porque os arcanos maiores, eles representam uma jornada, né? Tu perguntou a respeito de ordem, então sim, elas são bem ordenadas, e o louco, que é o arcano sem número, é como se fosse no baralho espanhol, ou nesse baralho de jogar, é o Joker, né? É o Coringa, é a carta que pode se encaixar em qualquer lugar. Essa carta é a carta que faz a jornada, é a carta que vai passar pelas 21 estações, né? É a energia fundamental. Então o louco seria nós mesmos? Sim, Ah, entendi. O louco é a persona, o louco é o eu. Aonde ele vai, ele vai passar pelas 21 possibilidades, como se fosse um avanço aí, como se fosse uma jornada mesmo, né? isso. Interessante. Tá aí, e aí é por elas que a gente começa o nosso estudo, pelos arcanos maiores? Eu queria falar um pouco ainda sobre a estrutura do tarô, sobre a diferença de tarô e de oráculo, e de outros baralhos oraculares, falar um Perfeito, pouco da perfeito, história, perfeito. né? Vai aí, perfeito. Então, a gente começou falando sobre esses 22 arcanos maiores, né? Todos os baralhos de tarô, então, eles têm essas 22 cartas, que são os arcanos maiores,
e tem mais 4 séries de 14 cartas, que são os arcanos menores, que dão então 56 cartas de arcanos menores, que são divididas nos 4 naipes, do 1 ao 10, que são os números, e valete, rainha, rei e cavaleiro, que são as figuras. Então, enquanto estrutura, a gente tem 3 subdivisões para essas 78 cartas, né? Esses 22 arcanos maiores, os 10 arcanos menores e as 16 figuras. Então, uma coisa que é importante falar é que, para ser considerado tarô, existem diversos tarôs. Tem tarô de gato, tem tarô mitológico, Bacana, que bacana. tem inúmeros tarôs. Mas para ser considerado tarô, esse baralho precisa ter essa estrutura, né, dos 4 naipes, as 14 cartas dos naipes, os 22 arcanos maiores, que eles podem mudar no desenho, podem até mudar no nome, em diversas coisas, mas a estrutura é essa. Porque também existem outros tipos de baralhos oraculares que não são tarô, né? Eu estou aqui. E- Tu quer falar? Não, não, é porque eu me lembrei as cartas do Caminho Sagrado, e é Perfeito. uma tiragem, e isso é uma tiragem única, né? Não é uma tiragem que você monta assim, essa saiu, aí depois saiu essa saiu aqui. Você faz uma pergunta e você tem uma resposta específica, né? Quando você tira determinada carta. E outra coisa que eu queria colocar é assim, dentro do que você falou agora, o tarô de Marsella, ele é um dos tarôs ou ele é o grande tarô? Ele é o primeiro tarô que se tem em história, que se tem conhecimento. Na Bacana, verdade, bacana. a história do tarô, ela não é conhecida, né? Muita gente fica brigando, tem muita gente que pesquisa isso e tem pessoas, né, que têm opiniões diferentes a respeito da história, assim. Mas o que se sabe é que o primeiro baralho de tarô data de por volta de 1500, daquela região, Nossa, né, da Europa, assim. E esse baralho é o tarô de Marsella. E depois, ao longo da história, foram se criando outras leituras desse tarô. Mas o tarô de Marsella foi o que vingou por muito tempo e é o originário, assim, né? entendi, entendi. Pô, que legal, cara. E então, assim, uma outra dúvida que eu tenho, tá? Quando a gente está jogando baralho, né, não se chama tarô, né? Nós estamos jogando baralho. Nós estamos, quando estamos jogando baralho, estamos nos relacionando com as cartas do 1 ao 13, né? Que seriam os 10 números e as 3 figuras, certo? Uhum. Na E aí, verdade, isso, pode. o baralho espanhol, ele reduziu um pouco as cartas. No tarô de Marsella, são 4 figuras. Então, além do valete, rei e rainha, tem o cavaleiro. E esse cavaleiro, inclusive, difere dependendo de autor, entendendo ele hierarquicamente como sendo depois do rei, como sendo a carta 14, né, e entendendo que, então, pelo Jodorowsky, né, o Jodorowsky fala isso, assim, que os cavaleiros são as figuras que já têm em si um outro naipe. Então, pela agilidade deles, pela mobilidade, que isso é sempre uma característica do cavaleiro, ele é a carta que vai despontar do naipe e vai ser a última carta. Que Já bacana, tem que outras diferente. leituras de tarô que dizem que o rei e a rainha são, então, os mais hierárquicos, né? São os mais pesados do naipe, assim. E o cavaleiro, ele vem depois do valete como
como se fosse a adolescência, assim, uma floração, sabe? Uma energia potente daquele naipe explosiva, sabe? Que ainda Olha não que amadureceu. diferente. E muitas vezes se dizem que interessante, porque o Ás, várias vezes, ele é colocado como depois do rei. Então Uhum, você tem o Jota, a dama, né, o valete, a dama e o rei, e às vezes o Ás ele pode fazer uma cobertura, por exemplo, uma canastra de ás a ás, esse ás vai valer 1 e vai valer 14. uhum. Talvez já se tivesse ciência da leitura como o cavaleiro e se usasse isso na carta. Mas o ponto que eu queria trazer é o seguinte: os arcanos maiores, nós quando estamos jogando o baralho não temos acesso a eles, certo? Nós não temos quando, por exemplo, eu vou comprar um baralho para jogar canastra, escova, alguma coisa, eu não tenho acesso aos arcanos maiores, né? Não tenho cartas que as representam ou que as conectem. Não, não. Certo, certo. Porque e isso, inclusive, a gente não sabe exatamente se o que deriva do que, né? Se já existiam jogos desse jeito, e aí o tarô aproveitou essas cartas de jogar para colocar um conhecimento escondido, né? Para colocar um conhecimento, uma sabedoria que atravessasse sem ser percebido, né? Porque afinal é um jogo. Ah, estamos jogando ali, não é nada. Só que na verdade quem Isso. criou o tarô tinha pensado numa maneira de preservar o conhecimento, né? Numa época onde questões religiosas e políticas, enfim, tinham o interesse de é, destruir certos conhecimentos, né? Inclusive Perfeito. essa é uma das origens do tarô, né? Do que se fala da Pois origem do é, tarô. eu tenho a Esse ciência dessa crescente. história como se fosse assim, que eles jogavam cartas, brincavam de jogar carta, né, como se fosse algum jogo, uma canastra, uma escova, qualquer coisa. E aí as pessoas, o pessoal assim dos reinos, como se fossem de certa forma ditadores que podia ou não podia fazer aquilo, olhavam e viam eles jogando, por exemplo, o povo cigano, enfim, jogando baralho, jogando algum tipo de jogo. Quando na verdade, quando eles se distraíam, não estava muito ali, eles voltavam a fazer as leituras e faziam as leituras adivinhatórias, premonitórias, que já era uma questão da, da leitura mesmo. Então, se a gente for para essa mitologia, que óbvio, como tu mesmo falou, não tem como a gente chegar à origem disso, porque é uma coisa que foi passando de geração por geração. O filho faz porque o pai já fazia, enfim, a mãe e tal, enfim, né? Mas o que me dá a impressão é que o jogo foi criado ou foi se apropriado algum outro jogo para as cartas, para que pudesse ser camuflado e esse conhecimento continuasse adiante. Uhum. Sim, é bem isso. Eu até lembrei da capoeira agora, né? Com o que tu falou, assim. A capoeira no Brasil Perfeito. funcionava desse jeito, né? Era um jogo. E aí os senhores ali diziam, eles estão só fazendo o jogo deles e tal, né? Mas na verdade eles De estavam certa treinando uma forma, luta, na verdade eles estavam numa sagração do corpo, assim, que era uma coisa muito mais exato. profunda, né? De E certa eu acho é uma que visão. essa, eu acho que essas múltiplas coisas existem, entende? Eu acho que tem o tarô de Marsella visto como um sábio, como um professor, é, tem as cartas só como cartas, tem, tem uma maneira de se relacionar com as cartas mais divinatória e mais, assim, da esperteza, sabe, da adivinhação, que se relaciona até com essa coisa do baralho cigano, assim, que é uma coisa menos de sabedoria arquetípica e mais de tipo, olha aqui, vou ler tua mão, né? Vou criar um jogo Certo, contigo aqui, vou ler tua mão e vou brincar de futuro contigo, assim. Então, tem vários usos das cartas e eu acho que eles coexistem e se relacionam, se influenciam, sabe? perfeito, perfeito. Nossa, eu gosto muito da imagem, né? É uma coisa que me encanta muito na astrologia, a simbologia das imagens, a mitologia, tudo isso, assim.
o que tem dentro da mitologia grega que a gente pode trazer para a astrologia, isso eu acho fantástico. O que me desperta o conhecimento, o interesse, a curiosidade no tarô é a beleza da imagem, a quantidade de significado, por exemplo, principalmente, né? Eu posso estar enganado porque eu sou um estudante do tarô muito mais de curiosidade do que de profissional, como tu é, assim, há muito tempo. Mas eu digo assim, quando eu olho para os arcanos maiores, a gente vai ver uma figura do louco ali com um instrumento na mão, uma coloração de Uhum. roupa. Então, todos esses arcanos maiores têm, acho que, uma infinidade, pelo menos uns 10. Cada carta deve ter uns 10 sinais, assim, de umas simbologias que, se você for se aprofundar, tem significado ali, né? Perfeito. O tarô, ele realmente ele é uma inscrição de conhecimento muito própria e muito rica, cujo mistério faz parte da riqueza dele. Então, é como tu falou, quando tu olha uma carta, tu tá olhando para a imagem dela. E é isso que chegou até a gente. A gente Perfeito. não sabe o que as pessoas escreveram, o que as pessoas pensaram, mas desde de épocas, né, muito antigas, essas imagens, elas chegaram até a gente. E essas imagens, elas possuem um conhecimento que é do símbolo, né? E o símbolo, ele é como se fosse uma fonte de, de narrativa, uma fonte de palavra. É difícil a gente pegar uma carta e encerrar ela falando algumas palavras, falando o que ela Cara, que significa. legal. Que legal tu trazer exatamente isso agora, porque eu estava pensando exatamente numa pergunta para te fazer, que é Uhum, justamente a questão de cartas positivas e negativas, né? Pelo que eu uhum, acompanho o teu trabalho, tu não trabalha dessa forma. Tipo assim, tem cartas positivas e negativas. Não, tu dá um significado mais amplo para elas, né? Mas existe isso. Por exemplo, a carta da morte é uma carta que, ou do diabo, né? São cartas que a gente, nossa, que medo. uhum. Pois é. Então, esse significado das cartas, ele é um significado arquetípico. E o que significa arquetípico? Significa algo muito básico do humano, né? Algo é uma experiência que a gente passa enquanto humano desde ontológica, né? A gente sempre experimentou o nascimento, a gente sempre experimentou o medo do novo, né? A gente sempre experimentou uma transformação radical. Tu falou da morte, né? E pensando sobre um significado negativo, assim. Então, eu acho que o significado negativo é um dos prismas, um dos espelhos, né? As cartas são espelhos multifacetados. Elas, elas têm uma infinidade de maneiras de ler e de refletir questões. Tem como a gente ler isso de uma maneira negativa, tem como a gente ler isso de uma maneira negativa. Eu acho que é bom a gente sempre ponderar, né? Ponderar e entender para o consulente, entender para a questão. Entendi, É o entendi. humor do consulente, é a tônica do consulente que vai dizer se aquilo ali é um prisma mais negativo ou é um prisma mais positivo. A carta da morte, por exemplo, ela fala de uma transformação radical, né? Dependendo do que a gente está falando, dependendo do seu momento de vida, uma transformação radical é péssimo, é tu morrer, é tu perder, mas dependendo do teu Certo. momento de vida, uma transformação radical é a bênção, é tudo que tu precisa, né? Então, claro, Nossa. tô pegando um significado bem restrito, assim, a gente ainda pode ampliar esse signo, assim, mas só para pensar isso, né, do positivo e negativo, assim. Muito legal a tua visão e ela fecha muito com a visão que eu tenho, assim. Eu queria te perguntar uma coisa já como aluno aqui. Posso, Uhum, posso já começar como é curiosidade de ótimo, aluno?
Pode. Maravilha. Eu costumo aprender de maneira genérica e de fora para dentro. Aí depois eu vou afunilando o conhecimento. Então, eu já queria te fazer uma pergunta de fora para dentro. Os naipes, eles significam necessariamente os quatro elementos? Essa é uma leitura que a gente faz, né? Então, não necessariamente. Eu acho que a gente está numa época, né? Eu acho que eu te conhecendo também, a gente tem esse conhecimento, né? De, de ecologia profunda, de entender os elementos. A própria alquimia lida com os elementos, né? Uhum. Então, é uma maneira que, sim, eu acho que a gente, por exemplo, eu quando for falar dos arcanos menores, eu vou falar deles como elementos, mas eu não acho que necessariamente a gente precise pensar eles como elemento, entende? Tá, entendi. Então, se a gente fosse começar o nosso estudo, a gente começaria pelo louco. Sim, Tá, então tá. Se tu quiser, acho que a gente já poderia iniciar, então, fazendo a nossa escadinha para a gente poder compreender assim, o que seria cada um. tá. Mas eu acho que é, a gente também já chegou nos 20 minutos, assim, né? Eu acho que falar dos arcanos maiores seria uma outra aula, sabe? Ah, Falando entendi, entendi. Não, tranquilo. Faz assim, se tu quiser colocar mais alguma questão genérica, colocar mais uhum, alguma explicação, uhum, como que é, assim. Se tu quiser falar um pouco da questão do Jodorowsky, que foi alguém que te cativou, assim, eu acho que isso também é muito interessante. Tu falou, mas eu quero aprofundar um pouco mais. Que, assim, às vezes, quem formulou o tarô dá um enfoque dele, né? Então, acho que isso também é bacana de trazer que cada tarô, uhum, cada linhagem tem um enfoque. uhum. Tá. Fica tranquilo, se depois eu corto a nossa Tá. pausa, eu corto. Eu queria falar ainda sobre o que é o tarô. Perfeito, perfeito. E, e eu entendo que essa estrutura que a gente estava falando, né, que tem as 22 cartas, tem os quatro naipes, que é uma estrutura que é ancestral, é uma estrutura que é arquetípica, que ela propositalmente fala da natureza humana, né? Eu acho que é importante a gente entender que o baralho ele é um instrumento de autoconhecimento e ele pode ser muito bem um professor para a gente, sabe? Para Perfeito. quem está para quem tá escutando esse podcast, se interessa por tarô, talvez já tenha um baralho, talvez não tenha, mas é interessante ter essas cartas, manusear elas, cuidar delas, deixar elas cobertas. Quando tu for usar elas, usa elas com respeito, sabe? Entendendo que que nessas cartas está contido um conhecimento, está contido uma estrutura. O tarô ele é uma unidade, ele ele se fecha em si mesmo. É como se ao espelhar o humano fosse criado simbolicamente nele um organismo também. E quando a gente para olhar para esse organismo e espelhar, é como se a gente estivesse olhando olhos. Essa relação de espelho que acontece com o tarô, ela é ela é o funcionamento, ela é o próprio funcionamento do tarô. Perfeito. Existe então um respeito muito grande, muito profundo daquele que está estudando o tarô e faz tiragens. Então ele
quando toca no tarô, ele tem uma energia, uma energia de respeito. Às vezes coloca uma Uhum, toalhinha na mesa para colocar o tarô. Tem todo um espaço, todo um cuidado de apoio e de aconchego para que essa energia seja demonstrada e aplicada na tiragem de forma que tenha já um ambiente propício e a pessoa que está estudando então sempre cria isso e tem o contato com o seu próprio tarô, né? uhum. Entendi. E eu não quero também ser ranzinza nesse sentido, sabe? Quando eu falo Uhum, de respeito e de uma conexão, entendendo que o baralho é uma unidade, né, que ele é um organismo, assim, tu pode criar a relação que tu quiser com esse baralho, né? Tu não precisa uhum, respeitar ele, sei lá, de um jeito específico, né? uhum. Mas cultivar uma relação, uma espécie de relação. Então, sei lá, só para ilustrar assim que não é sobre respeito assim, né? Mas é tipo, sei lá, quando só jogo tarô quando eu tô bêbado, por exemplo, né? Um exemplo assim, só para não Uhum. colocar coisas numa questão moral, entendeu? Mas é Certo, de entender que a construção, a relação com o baralho, ela é uma construção e ela é como se houvesse uma vida que te olha de volta, sabe? E tu constrói uma certo, certo. relação com essa vida, assim, né? Então, Seja ela qual sim, for, assim. sim. Não, tranquilo, eu entendi. Eu É, acho que a questão maior ela não é respeito ou moralidade, sim conexão, né? Então, isso. É se tu criar tem uma um relação pessoal, sabe? E aí, quando eu isso, falo de cobrir as cartas, de sagrar elas, é entender que é como um corpo, né? Esse baralho, ele é um corpo. Como é que tu cuida dele, né? Como é que tu se relaciona com ele, assim? O Jodorowsky, foi a minha entrada no tarô, foi pelo Jodorowsky, e ele é incrível, né? Ele falava que, eventualmente, ele pegava uma carta e colocava embaixo do travesseiro, e dormia com essa carta embaixo do travesseiro, entende? uhum, É uma relação de afeto, é uma relação de afetação, é, e, e é uma relação de corpo, né? que bonito isso. Assim. Nossa, que bacana, cara. Eu tô bem feliz, assim. Eu acho que a gente já expandiu, já abriu um campo aí sobre esse estudo. Como tu falou, assim, realmente a gente está chegando a quase meia hora de podcast. Acho que é interessante a gente ir encerrando mesmo, até para que a gente consiga fazer esse conhecimento em módulos, né? Uhum. Então, dessa mesma forma, vou te dar as considerações finais. E se tu quiser deixar um gancho, uma amarração para o próximo podcast, a próxima aula de tarô, fica à vontade também. Se tu quiser dar uma Uhum. revisada, o espaço é teu. Então, eu quero só que quem está escutando possa visualizar também. Eu tô com um tarô de Marselha aqui aberto, na minha frente, e eu tenho na minha mesa também um tarô Zen do Osho, um tarô mitológico e um baralho xamânico. Então a gente estava falando, né, da diferença entre tarô e outros tipos de baralho. Esse baralho xamânico que eu tenho, ele é um baralho dos animais e ele não tem a estrutura do tarô, mas é também um baralho que eu gosto muito e ele tem a sua própria energia, tem a sua própria, os seus próprios símbolos, a sua própria forma de vibrar. Todos os baralhos têm, assim, eu acho que essa relação que a gente estava falando antes, a gente também constrói com cada baralho, sabe? Mas Perfeito. o que eu queria falar dessas diferenças é então que eu tenho esse baralho xamânico, que não é um baralho, não é um tarô, mas é um oráculo, mas o tarô mitológico e o tarô Zen do Osho são tarôs em versões diferentes. Eles usam a estrutura do tarô, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Então, eu acho que é legal a gente acessar o tarô de Marsella, porque, enfim, ele é ancestral, né? Mas
A relação que eu estou tendo com o tarô mitológico atualmente é mais intensa do que a relação que eu tenho com o próprio tarô de Marselha. Né? O tarô de Marselha ele é muito visual, muito genérico, e, e com o tarô de e com o tarô mitológico eu consegui acessar mais a partir da narrativa, porque o tarô mitológico ele coloca mitos, o mito do naipe, né? Os arcanos maiores são deuses, então tem toda uma estrutura que está toda relacionada com o tarô base, que é o tarô de Marselha, e uma coisa alimenta a outra, assim, né? Inclusive, acho que tu tem um interesse em fazer uma relação com a astrologia do tarô, né? Com o tarô mitológico, eu acho que esse caminho ele vai bem, sabe? Que legal, que legal. Ah, que legal, É, cara. Eu tô bem feliz aí com o nosso processo e tal. Você quer falar mais alguma coisa? sim, eu queria deixar um gancho também, então falar que o plano que eu estou fazendo para o nosso próximo encontro é que a gente possa falar da estrutura numerológica do tarô. A gente começou falando sobre a ordem das coisas, o que vem antes, né? Então, o tarô de Marselha, ele é bem estruturado em números. Então, por exemplo, o Ás de Paus vai ter uma relação com o Ás de Espadas e com o Ás de todos os outros naipes, que também vai ter uma relação com a carta número um dos arcanos maiores, que é a carta do mago. Também vai ter uma relação com a carta número 11, que é de grau um, que é a força. E essa maneira de a gente pensar numerologicamente é uma maneira mais fácil do que a gente pensar que as cartas são todas independentes. Então, o meu plano é que na próxima aula, na nossa próxima conversa, a gente fale sobre a questão numerológica e os símbolos, os signos numerológicos que a gente pode ler no tarô. Perfeito, é isso que tu traz quando tu fala da palavra organismo. Isso que a questão Essa, numerológica? não digo essa ideia de que todas as cartas estão amarradas, elas estão conectadas a outras e o tarô é fechado nele mesmo. É aí que tu coloca uma questão de organismo. Sim, justamente, é isso. O tarô, Perfeito. ele tem uma unidade, assim, ele é todo amarrado. Cara, muito legal. Acho que ficou bem gostoso o nosso papo. A gente vai colocar mais outras questões aí no segundo, mas eu já quero que tu fale, antes de a gente encerrar, como que as pessoas te encontram, como que as pessoas fazem para marcar uma tiragem contigo, como é que faz isso tudo? Ótimo. Então, eu tenho um perfil no Instagram que chama Alceu_Tarot e, e eu faço atendimentos que eu recebo contatos por lá, mas se quiser pode me contatar pelo WhatsApp também, que é 51 98589 0230. E, e a gente define os jogos, eu defino os jogos com as pessoas, assim, geralmente eu tenho uma promoção que está em vigor no momento, que é um jogo padrão. Agora eu estou para lançar uma promoção para jogos de amor, jogos para relacionamento. Mas qualquer coisa é possível consultar no tarô. E o tarô, uma coisa que a gente não falou, inclusive, né, mas é uma coisa muito importante, é, é sobre a questão de previsão de futuro. Assim. Eu entendo o tarô muito mais como um instrumento de autoconhecimento e de entender que tu quer, e entender o que tu pode fazer, entendendo que a escolha está contigo, né? O tarô também funciona, também já experimentei o tarô comigo como vidência, mas
eu entendo que o maior potencial dele é o potencial de autoconhecimento, de a gente poder entender o que nos acontece, poder entender o que a gente quer e fazer a nossa escolha, poder entender quais os caminhos que tem abertos para a gente. Bacana, cara. Nossa, muito legal. Gente, então, muito obrigado por terem escutado até aqui. Mais um podcast chega ao seu fim. E a gente se vê, então, no próximo podcast sobre o tarô. Valeu! Valeu!